No episódio anterior, Dani Ferguson inventou uma história que forçou uma jovem moça a exigir desculpas do presidente, mas ele se negou. Então chegou a hora do mundo saber e conhecer Paula Jones. Minha cliente, Paula Corbin Jones, veio a Washington hoje para compartilhar o que aconteceu com ela no dia 8 de maio de 1991. Esse foi o dia em que o trabalho dela foi interrompido e ela foi levada a um quarto de hotel. E hoje eu vou revelar que naquele quarto houveram avanços indesejados, inadequados e degradantes. Esses avanços foram recusados pela minha cliente, Paula Jones. E esse homem, que na época era governador, hoje é o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. E aí ele disse: minha cliente não está aqui para satisfazer os interesses lascivos que vocês queiram perguntar. E em respeito à família e o que a senhora Jones passou, ela não dará nenhuma descrição do que houve no quarto. E uma murmuração vulcânica tomou conta do auditório. E então ele começou a sofrer uma pressão imensa dos jornalistas e, batido por todos esses repórteres insistentes, o Daniel então concordou que deixaria com que a Paula levantasse e respondesse às perguntas. A Paula se levantou, muito nervosa, trêmula, e caminhou até a tribuna. Os repórteres foram implacáveis antes que a Paula começasse a falar. Era nítido que ela era uma presa fácil no meio de 200 jornalistas que estavam ali olhando para ela com cara de desprezo. Flashes na cara dela eram apocalípticos. E as perguntas menos imparciais possíveis se formavam como um tsunami para cima dela. E de repente ela rompe todo o barulho, iniciando sua fala. Bill Clinton se comportou de uma maneira nada profissional. E ela mal conseguiu completar essa frase quando eles começaram a disparar suas flechas. Ele te tocou? Ele te empurrou? O que ele fez? Como aconteceu? E a Paula disse: eu quero pular essa parte, eu não vou falar sobre isso, eu não quero comentar. Tá, mas o que ele fez? Você precisa falar, ele se expôs? Aí a Paula respondeu: não posso falar sobre isso. Aí um jornalista irritado diz: o que pode nos dizer? Aí ela se vira, olha para o marido, olha para o advogado, ela está encurralada, mas eles a apoiam. Aí a Paula tenta dar uma resposta sincera e ela diz: é errado que uma mulher não possa trabalhar em seu local de trabalho porque está sendo perseguida por uma pessoa importante. E então um repórter solta uma pergunta espinhosa: mas você falou local de trabalho e agora está falando quarto do governador? Aí a cara dela desmorona, mas mesmo assim ela acena, confirmando a pergunta. Aí o mesmo jornalista faz outro questionamento: por que você concordou em ir até lá? E ele disse isso em tom de ironia. A partir daí, os outros começam a rir e até a câmera da gravação capta as piadinhas que eles começam a fazer. Aí a Paula, na maior ingenuidade possível e com sinceridade, também tremendo, ela diz: eu pensei que o governador queria me ver e isso é uma honra. E eles caem na gargalhada. E aí eles soltam mais questionamentos. Mas o que você achou que ia acontecer? Não passou pela sua cabeça? O que você estava esperando? Você achou que ele ia te chamar para discutir segredos estatais? Nesse ponto, vira um circo. As risadas são extremas, são agudas, são ácidas. A Paula se controla, mas as lágrimas começam a escorrer dos seus olhos. E ela diz: olha, eu não sei, mas ele precisa se desculpar pelo que fez, porque não foi certo. E eles continuam: mas você ainda não disse o que ele fez.
Nessa hora ele pede pra Paula descrever, pra falar que tipo é, mas a Paula fica imóvel, envergonhada. Nem a mãe dela sabia todos esses detalhes que eles estavam querendo que ela contasse. E eles indagam o advogado dela. Nossa, você chamou a gente pra essa conferência pra não dar nenhuma informação sobre o que ela está acusando? Aí o advogado vem com toda a educação, tenta ser gentil, tenta contê-los, mas de nada adianta. Aí um outro jornalista vem com outra pergunta para espremer a Paula mais ainda. O que ele pediu para você poderia ter sido feito sem que você tirasse suas roupas? Nessa hora, na vergonha, a humilhação foi sem palavras, assim. A Paula não conseguia nem se mover. E ela nem conseguiu abrir a boca. Eu acho que a memória veio nessa hora, porque a expressão dela, quando é feita essa pergunta, é lamentável. Ainda mais por ela ser tão nova e ter apenas 26 anos naquela época. Com esse silêncio dela, foi como se todas as portas caíssem ao chão e então eles explodiram de perguntas, todos ao mesmo tempo. E foi bem o que o Daniel havia pensado. A coletiva foi um desastre. O advogado relembrou que mais tarde no hotel, a Paula e o Steve Jones se sentaram no sofá e a cara deles eram de pessoas que haviam sido destruídas. O advogado sentiu que o quarto era como se fosse uma funerária. Depois da coletiva de imprensa, os jornalistas se uniram para ver como eles iriam lidar com isso. Então eles conversaram entre si e disseram basicamente o seguinte: bom, o Bill é o melhor presidente que a gente tem na história dos Estados Unidos. Somos patriotas e não queremos machucar o presidente. Então todos foram embora de Washington com o objetivo de conter a história. A imprensa tentou barrar o assunto com os maiores dribles possíveis. As emissoras de TV não deram um pio sequer e os jornais impressos noticiaram as escondidas. O New York Times publicou 4 parágrafos curtos, sóbrios e céticos no dia seguinte à coletiva de imprensa da Paula, bem no fundo do jornal, bem pequenininho, e então eles terminavam com uma declaração de Mark Gary, diretor de comunicações da Casa Branca, que havia pontuado o seguinte: não é verdade, ele não se lembra de tê-la conhecido e ele nunca esteve sozinho em um hotel com ela. Curiosamente, o Gary, um homem cuidadoso que deve ter verificado com o presidente, omitiu a palavra quarto em sua declaração, porque a Paula não alegou que ela e o Bill eram as únicas 2 pessoas em todo o hotel aquele dia. O assessor do Bill, George Stephanopoulos, também se manifestou e considerou a entrevista da Paula como um truque político barato para arrecadar fundos. 3 dias depois, saiu 6 parágrafos em um artigo colorido da seção de estilo do Washington Post. O jornalista Lloyd Grove zombou de tudo que havia acontecido na coletiva. Ele ridicularizou a entrevista da Paula e a descreveu como uma ascensão do Monte de Pimbo que ocorreu diante de risos e risos abafados. Com tudo isso, ficou claro que o Bill havia se manifestado com relação ao pedido da Paula de que ele pedisse desculpas a ela, e que ele nunca havia se encontrado com a requerente, sem contar uma série de insinuações que rotulavam a Paula como uma mentirosa. Eles também diversificaram esse contra-ataque, dizendo que era mais um esforço político para reescrever os resultados da eleição e impedir o presidente de prosseguir em sua agenda. Um desses porta-vozes do presidente ainda indagou o seguinte: por que essas reivindicações só estão sendo apresentadas agora, 3 anos depois do fato? E ele terminou uma de suas falas dizendo que ninguém deveria levar a Paula a sério. Porta-voz da Casa Branca, Didi Myers, que já apareceu aqui lá no escândalo de Travelgate, também disse que as alegações da Paula não eram verdade. A essa altura, a história rodou um pouco, mas sem as pessoas entenderem exatamente o fato. Então, de longe, só sabia que Paula Jones, seja quem for, era uma ridícula. Mas a Paula não queria desistir. Ressentida com o tratamento que ela recebeu e ingênua sobre o que estava por vir, ela decidiu que era hora de processar. Com boatos rolando de que a Paula poderia fazer um processo contra o Bill,
Robert Bennett foi recomendado pelo presidente e a Hillary por um homem chamado Harold Ickes, um alto funcionário da Casa Branca, que o Robert, que é apelidado de Bob, representava em uma conexão com a investigação do escândalo de Will Walter. E o Bob Bennett já havia se encontrado inicialmente com o Bill e a Hillary no final de março ou abril de 94, não para conversar sobre a Paula, mas sobre um dos seus vários problemas jurídicos, incluindo as alegações do escândalo de Troopergate. Já numa certa altura estava mais do que claro que a Paula estava se preparando para processar o Bill em 8 de maio de 1994, quando o prazo de prescrição expiraria. E alguns membros do gabinete pensaram que a melhor maneira de manter seu caso fora dos noticiários era atribuí-lo a algum advogado obscuro em Arkansas. Mas então, o conselheiro da Casa Branca, Lloyd Cutter, recomendou o Bob oficialmente para que ele assumisse essa função, porque ele raciocinou que o processo, uma vez aberto, seria uma grande história em qualquer caso. E aí foi que o Robert, que já tinha uma especialidade muito formidável de lidar com a mídia, foi contratado. Esse Robert Bennett, o Bob, ele ganhou fama sendo especialmente bom em criar frases de efeito para a televisão e bater papo com os repórteres em seu escritório. Ele também era um defensor de tribunal muito competente e ele estava bem depois de uma sucessão de compromissos de alto perfil, incluindo as audiências televisionadas do Senado, de vários escândalos no qual ele acabou servindo como advogado especial de vários casos delicados envolvendo membros de agências de alto grau do governo. E o que realmente colocou o nome da Paula nas manchetes não foi a sua entrevista coletiva ou os rumores de que ela iria processar o Bill, mas sim a decisão do Bill de contratar o Bob Bennett para defendê-lo nesse caso. Isso chegou aos jornais em 3 de maio de 1994 e de repente parecia que isso devia significar que o Bill poderia ter problemas reais. Ele já tinha outros 2 advogados trabalhando a todo vapor para defendê-lo da investigação Will Walter e agora ele estava contratando um advogado ainda mais caro e muito conhecido no ramo criminal, um homem que cobrava 475 a hora para enfrentar Paula num processo inimaginável e sem precedentes. Mas antes da Paula entrar com o processo, eu vou voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem como se deu toda a construção até chegar nesse estágio. O advogado dela, o Daniel Traylor, percebeu que precisava de alguns litigantes de verdade para conseguir montar um processo à altura. Mas ele teve dificuldade em encontrar alguém que pudesse assumir o caso. Ele tentou encontrar ajuda nos setores progressistas e feministas, apresentando o caso da sua cliente à Organização Nacional para Mulheres e à União Americana de Liberdades Civis. Ele se consultou por telefone durante vários dias com o associado proeminente de defesa de Wyoming, Gary Spence. Ele enviou um pacote de declarações juramentadas e uma carta para Anita Hill. Para quem não sabe, Anita Hill era uma mulher que decidiu acusar o juiz Clarence Thomas quando ele estava sendo nomeado para assumir a Suprema Corte. Em algum momento eu vou trazer esse caso particular só para a gente observar a repercussão e toda a questão das acusações. Há muita controvérsia aqui, mas em geral a imprensa apoiou a Anita enquanto atacava o republicano Clarence Thomas. Então Daniel conversou com algumas grandes firmas de demandantes e ele foi colocado em contato com uma mulher chamada Patricia Ireland, que era chefe da Pró-Escolha e da ultraliberal Organização Nacional para Mulheres, mas foi tudo em vão. Ninguém quis saber da Paula, ninguém quis ajudá-la. Finalmente, no final de abril, ela recebeu um reforço. Ele foi colocado em contato com 2 profissionais que se autodenominavam advogados do interior. E eles tinham experiência substancial em litígios, Gilbert Davis e Joseph Camarata. Ambos eram da Virgínia. Eles concordaram em dar uma olhada no caso e logo descobriram que teriam que trabalhar rápido.
prazo de prescrição de 180 dias para um processo sobre o título 7 da Lei de Direitos Civis de 1964 já havia expirado, e o prazo de prescrição para a maioria das outras causas de ação estavam prestes a expirar em 8 de maio. Então eles tinham apenas 3 dias. Gilbert e o Joseph trabalharam furiosamente durante os primeiros dias e noites de maio para vencer o Estatuto de Limitações. Eles falaram com a Paula e com o Daniel por telefone, e eles reformularam e expandiram a reclamação de rascunho do Daniel enquanto corriam pela rua periodicamente para comprar um café em uma loja da 7-Eleven. O Michael Isikoff, que estava presente na coletiva, e ele acreditou que a Paula merecia uma representação justa na imprensa, chegou a ser suspenso depois de insistentes pedidos para publicar artigos que fez com as testemunhas que podiam confirmar a versão da Paula no Washington Post. Então o Post, percebendo que o assunto ia acabar caindo no conhecimento do povo americano, finalmente prosseguiu com 2 longos artigos do Michael Isikoff. O Michael foi o primeiro repórter nacional a alardear as acusações da Paula Jones em 4 de maio. O artigo que ele fez começava na página 1 e preenchia uma página inteira interna, constituindo o relato mais complexo das evidências sobre as alegações da Paula. E esse artigo chegou bem a tempo para o Gilbert e para o Joseph adicionarem a denúncia das declarações difamatórias feitas pelo advogado Robert Bennett e funcionários da Casa Branca ao Post sobre a Paula Jones. Mais tarde naquela manhã, os advogados da Paula voaram para Little Rock para fazer o que o Gilbert chamava de nossa devida diligência. Eles se encontraram naquele dia com o Daniel, com a Paula, com o Steven e com todas as testemunhas, e se certificaram de que a Paula tinha coragem para suportar as pressões que um processo contencioso contra o presidente iria causar. Usando o escritório do Daniel, eles continuaram a refazer a reclamação e informaram a uma multidão de repórteres que a reclamação seria apresentada no dia seguinte. E logo depois eles foram dormir. Pelo menos um pouco. Na manhã de 5 de maio, o Gilbert ligou para o Bob Bennett em resposta a uma mensagem telefônica que o Bob havia deixado para o Daniel. Então Gilbert informou ao Bob que ele e o Joseph estavam assumindo o caso enquanto Daniel permaneceria como advogado local. E eles planejavam registrar a queixa até as 3 da tarde daquele dia. Aí o Bob meio que deu uma zombada no telefone, dizendo que a Paula não tinha um caso nenhum. E ele disse: olha, eu conversei com o presidente há muito tempo. E ele nega completamente que tudo isso tenha acontecido. Eu interroguei por horas e horas e isso nunca aconteceu. Mas aí o Bob e o Gilbert tentaram, de alguma forma, começar a elaborar um acordo, cujo eixo seria algum tipo de declaração do presidente para reabilitar a reputação da Paula, considerando que ela queria um pedido de desculpas. E até aquela altura, ela apenas queria que seu nome fosse limpo, ela não estava pedindo nenhum dinheiro. E a Paula, o Steve e o Daniel estavam na sala quando esses telefonemas estavam acontecendo. Então, depois de algumas negociações preliminares, o Bob disse que precisava consultar o seu cliente antes de prosseguir. Da sua parte, o Gilbert queria uma garantia de que qualquer acordo preliminar feito pelos advogados teria a aprovação do Bill. E no início da tarde houve uma outra conversa por telefone, e aí ele disse pro Bob: você conseguiu encontrar seu cliente? E aí ele disse: sim, o Bill tá aqui, ele tá na sala. Nessa hora, o Gilbert olhou pros outros e ele até colocou a mão sobre o telefone e disse: ele tá na sala. Quando eles ouviram essa afirmação, todos ficaram arrepiados. Literalmente, eles estavam negociando diretamente com o presidente dos Estados Unidos. Depois, o Bob sugeriu que qualquer declaração acordada fosse lida por um porta-voz da Casa Branca. Aí, o Gilbert e o Joseph insistiram que ela fosse recitada publicamente pelo próprio Bill. Aí o Bob disse: não sei, espera. E aí passou-se 1, 2, 3, 4, 5 e mais 5 segundos. E de repente o Bob disse: tudo bem, isso é aceitável. Então Gilbert e o Joseph entenderam que isso significava que o Bob acabara de esclarecer a questão com o Bill. A pedido do Bob Bennett, a Paula suspendeu o processo naquele dia, para grande frustração da horda de repórteres que estava esperando ansiosamente no tribunal. Então foi acordado que seriam incluídas declarações que seriam feitas pelo presidente e pela Paula, declarações que o Bob
e o Gilbert haviam elaborado por telefone. Então Bob fez com que essas declarações fossem enviadas por fax para o Gilbert em Little Rock. E essa declaração seria o seguinte: o Bill iria dizer: "Não me lembro de ter conhecido Paula Jones no dia 8 de maio de 1991 em uma sala do Hotel Excelsior. No entanto, não questiono sua afirmação de que nos conhecemos lá e posso muito bem tê-la conhecido no passado. Ela não se envolveu em nenhuma conduta imprópria e lamento quaisquer informações falsas feitas sobre sua conduta que possam ter desafiado adversamente seu caráter e bom nome. Não tenho mais comentários sobre minhas declarações anteriores sobre minha própria conduta. Nem eu, nem minha equipe teremos mais comentários sobre esse assunto." E o Bob também elaborou uma declaração para Paula. "Agradeço pelo presidente ter reconhecido que possamos ter nos encontrado no Hotel Excelsior em 8 de maio de 1991. E também reconheceu meu bom nome e discorda das afirmações contrárias. No entanto, mantenho minhas declarações anteriores sobre os eventos." O Gilbert e o Joseph pediram uma cláusula cobrando o estatuto de limitações por 6 meses para que a Paula pudesse, de alguma forma, processar o Bill ou a sua equipe se o acordo entre eles fosse violado, mas o Bob rejeitou essa parte do acordo porque ele disse que isso poderia ser um quebra-negócio. Quando essas declarações foram enviadas por fax, embora fossem aceitáveis para o Bill, não era completamente aceitável para Paula. Mas mesmo assim, eles estavam avançando nas negociações. Eles estavam bem próximos a uma conclusão satisfatória para todos. Mas a alegria durou pouco, porque era tudo um golpe. Naquela noite, a CNN transmitiu alegações de fontes não identificadas da Casa Branca de que o motivo de que a Paula não havia entrado com a ação naquele dia foi que ela havia percebido que não tinha nenhum caso. O Gilbert ficou chocado quando ele viu isso na televisão, porque era uma mentira completa. Ele sabia muito bem que o motivo do atraso era o pedido do Bob Bennett, e claramente percebendo que isso era um golpe para, de alguma forma, enterrar de vez a Paula e o processo, o Gilbert interrompeu as negociações na manhã seguinte em uma carta manuscrita enviada por fax. "Caro Bob, a reclamação será registrada hoje, porque os esforços adicionais para resolver essas questões parecem infrutíferos." E isso aconteceu em meio a uma multidão de repórteres tão caóticos que os dois ainda riam anos depois quando se lembravam daquela cena apavorante. Só que a partir desse momento a guerra foi declarada. Mais tarde, naquele mesmo dia, o Bob Bennett entreteve outra multidão de jornalistas em uma entrevista coletiva. E ele rejeitou o processo e lançou instantaneamente o que tornou sua frase de efeito mais famosa: "Lixo de tabloide com uma legenda legal." Ele se referiu dessa forma a Paula, e a partir daí a imprensa começou a chamá-la assim também. A Paula entrou com um processo civil contra o Bill no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Little Rock, no Arkansas, pedindo $700 mil em indenização por conduta intencional, ultrajante e maliciosa. O Joseph relatou que ele havia considerado cuidadosamente uma adição de uma outra ação de difamação contra a revista American Spectator, mas eles decidiram que isso não passaria no teste legal porque a revista apenas citou o que o policial Danny Fergoso havia comentado, então eles não tinham nenhuma razão aparente para acreditar que ele estava mentindo quando identificou uma mulher como Paula. E embora Paula fosse desprezível aos olhos da imprensa, ela adquiria um poder incrível de autoridade e eventualmente apoiada pelos mais altos tribunais do país para vasculhar a vida de dezenas de indivíduos e até mesmo o presidente dos Estados Unidos para responder às perguntas mais delicadas sobre a sua conduta pessoal. Com o tempo, a equipe de advogados da Paula poderia perguntar ao presidente sobre o juramento se ele teve contatos íntimos com outras mulheres cujas carreiras ele poderia ter influenciado de alguma forma. Dada a largada a essa grande guerra, Bob Bennett veio com tudo. Ele começou a zombar do cabelo da Paula, da roupa dela, do jeito que ela se vestia, do seu sotaque sulista, e os partidários então nem se fala. Eles descascaram tudo. Eles criticaram a maquiagem exagerada, o nariz da Paula foi ridicularizado de uma forma muito, mas muito pesada mesmo, vocês não têm noção
quantas piadas, quantos comentários ela ouviu sobre o nariz dela. E o Bill, as poucas manifestações que ele teve numa coletiva de imprensa, quando ele foi perguntado sobre essa questão, ele disse que não tinha nada a acrescentar. E aí uma outra repórter repetiu a pergunta e ele disse: meu advogado já falou por mim, não vou comentar nada. Quando foi perguntado isso para Hillary no programa Larry King da CNN, ela disse que também não queria acrescentar nada do que já havia sido dito pela Casa Branca. Foi a primeira vez que alguém entrou com um processo assim contra o presidente dos Estados Unidos. Só que infelizmente a mídia não quis saber da Paula. Eles só a atacavam diariamente, manhã, tarde e noite. E nesse interim ela acabou sendo abraçada pela mídia conservadora e pela mídia republicana. Claro que uma boa parte dos políticos republicanos só tinham interesse na queda do Bill, através do impeachment. Já o Danny Ferguson, o policial que levou a Paula até o quarto de hotel aquele dia, ele também passou a atacá-la publicamente, como se ele fosse o rei do gado. Ele dizia que ela havia se envolvido com o Bill e tal. Várias versões, ele dizia que desceu ou 15 minutos ou 20 minutos depois, e a Paula estava sorrindo, e ela perguntou se o Bill tinha alguma namorada. E aí o Danny falou, não, ele não tem. Aí a Paula disse, eu vou ser a namorada dele. Só que esse Danny Ferguson, ele era tão mentiroso e tão boca grande que descobriram uma entrevista que ele havia dado no ano anterior, muito antes desse escândalo sonhar em ser descoberto. Ele havia relatado para o Los Angeles Times que ele lembrava que o Bill instruiu a abordar uma mulher que estava trabalhando atrás do balcão de registro em um seminário lá do Arkansas. E ele deu com detalhes o nome do seminário, disse o nome do hotel, tudo certinho. Inclusive falou que estava acontecendo em Little Rock. Aí o Danny acrescentou que o Bill falou para ele, disse, traga aquela mulher porque ela tem cara de quem vem. E ele também disse, eu quero conhecê-la em particular. Agindo sobre as ordens do Bill, o Danny conseguiu um quarto, dizendo ao gerente do hotel que o governador estava esperando uma ligação muito importante da Casa Branca e precisava de um quarto em particular. Então esse gerente concedeu um quarto e o Bill foi pra lá. E aí o Danny foi atrás da Paula. Só que nessa mesma entrevista, a única coisa que o Danny não havia mencionado era o nome da Paula. Mas ele também acrescentou que a Paula se recusou a fazer qualquer coisa com o Bill e que o Bill chegou a mencionar pra ele que eles dois haviam apenas conversado dentro do quarto. Pessoalmente, o Danny Ferguson estava achando que estava com tudo. E aí, de repente, umas coisas misteriosas. A ex-esposa dele, Kate Ferguson, isso aconteceu exatos 5 dias depois que o Danny foi nomeado como co-réu no processo da Paula. Ela foi encontrada na sala e havia um bilhete com ela, sem contar que ela também estava ao lado de malas de viagem. O engraçado é que a ferida estava atrás da orelha esquerda, que é um método de estilo de execução. E então a gente encontra mais uma coincidência inacreditável aqui. Olha só. A Kate Ferguson, a ex-esposa do Danny, ela estava noiva do Bill Shelton, um soldado do estado do Arkansas. E ele também teve o mesmo fim que ela. Encontraram aqui uma ferida atrás da orelha. E ele deu seu último suspiro no túmulo da Kate. Ele também supostamente deixou uma nota que estava escrito: não aguento mais. Esse incidente aconteceu no dia 12/6/94. Como eu já disse antes, a Paula Jones ela não escreveu um livro contando os detalhes dos eventos, de tudo que cercaram as coisas que ela viveu naquela época. Então eu precisei ir atrás da mídia mesmo, da televisão, para ver como os jornais, como os programas reagiram. Então literalmente eu fui atrás das notícias, dos programas de debate, dos programas de humor, eu fui atrás de tudo. E tudo que eu vou contar agora é o que eu vi com os meus próprios olhos. A Paula não demonstrava aquele ar de elegância, muito pelo contrário. Eu acho que muitos da imprensa ficavam irritados com o nível de ingenuidade que ela tinha, sem contar que a simplicidade dela era muito grande. E ela foi destronada em debates da CNN, eles disseram que ela estava fazendo isso por dinheiro, contrato para livros, direitos para programas de TV,
filmes, entrevistas, revistas, tabloides. Claro, a CNN forneceu todas essas alegações, mas sem prova nenhuma. Aí uma outra pessoa, o leal James Carville, de longa data da equipe do Bill, também veio a público e disse que se você arrastar uma nota de $100 por um estacionamento de trailers, nunca sabe o que você vai encontrar. Aí é claro que todo mundo já entendeu a piada, porque o Bob Bennett havia começado dizendo que a Paula era um lixo de trailer. Então a partir daí, a mídia zombava muito das pessoas que moravam de trailer, porque eles disseram que ela veio de um trailer, o que não era verdade. Mesmo se fosse, não era um problema isso. Os grupos de direito de mulheres ficaram notavelmente silenciosos. Uma mulher chamada Susan Atrid, advogada e uma pioneira feminista, escreveu que esse era apenas mais um ataque político ao presidente, com uma motivação política e com uma perseguição política, e que você não pode dizer que essa mulher não sabia quem estava contratando quando ela solicitou seus advogados, porque ela se alinhou com eles. Porque os dois advogados que assumiram o caso da Paula eram republicanos. Pasmem, uma organização nacional para mulheres também declarou apoio ao Bill, é isso mesmo. A American Bar Association para mulheres, que havia premiado a Anita Hill por denunciar o juiz Clarence Thomas, e que inclusive havia convidado a Hillary para falar no almoço de premiação em agosto de 92, celebrando a Anitta por ter transformado a consciência e mudado a história com seu testemunho corajoso, foi extremamente saudada na convenção por uma série de advogadas, mas nenhuma delas se manifestou para falar da Paula. Eles não queriam saber, eles não queriam entender nada a respeito da história dela. Só que geralmente esquecido, entretanto, é o fato de que a evidência que apoiava as alegações da Paula do comportamento predatório do Bill é muito mais forte do que as supostas evidências da suposta conduta, que nesse caso seria muito menos séria, em relação ao comportamento que o Bill teve com a Paula. Quando a Anitta apresentou as alegações extremamente duvidosas com 10 anos de atraso, muito depois de toda e qualquer lei de limitação relevante ter sido executada, nenhuma organização feminista, nenhuma emissora sequer se manifestou descartando as alegações ou considerando que elas eram legalmente frívolas. Sem contar que ao decorrer das audiências, a Anita Hill tropeçou várias vezes, ela foi pega em inúmeras contradições e vários colegas de trabalho testemunharam contra ela. Inclusive, uma funcionária que o próprio Clarence havia demitido voltou para testemunhar contra a própria Anitta. Uma mulher que era especializada nesses tipos de conduta imprópria em Washington disse na CNN que ela havia lido a reclamação da Paula e que, de uma perspectiva legal, parece que o pior que ela descreve são avanços indesejáveis que podem ser moralmente ou politicamente repugnantes para as pessoas. Em retrospecto, essa declaração foi considerada chocante por vir de uma mulher feminista que defendeu as alegações da Anitta. E nesse mar de chicotes que estava caindo sobre ela, veio uma grande traição. A irmã da Paula surgiu a público numa entrevista e disse